texto de Apocalipse 1, verso 18, que diz, Jesus falando, amém? Vamos lá, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Amém, cenáculo? Amém. Quem quer nesta palavra dá glória a Deus? Quem quer nesta palavra dá glória a Jesus? Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Bom, meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos revela que a proteção prometida por Cristo está direcionada, consagrada a quem está aos seus pés. O fiel, ele vence, ele triunfa com as promessas de Deus, quando ele sabe valorizar, amar e se submeter ao Cristo completo, ao Cristo triunfante, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. A igreja que vence é aquela que sabe se humilhar, se arrepender, se consertar, é aquela que sabe obedecer, que sabe respeitar as coisas que Deus fala, que não descrê, mas que crê naquilo que é impossível e que está além daquilo que é perceptível e material. A igreja é a igreja de Cristo quando ela está aos seus pés. É assim que eu tenho conseguido viver como cristão nesses dias tão difíceis, aprendendo a valorizar e se submeter à graça do meu Senhor. Se você queria saber então do segredo de vitória, eis aí o segredo que a Bíblia ensina. Na tua fraqueza, Jesus precisa se instalar. É na tua fraqueza que Ele precisa ser teu pastor, ser teu Senhor, porque somos frágeis, quebráveis e precisamos dEle. Mas antes de começar a pregar legitimamente, biblicamente com os amados irmãos, eu quero falar aqui sobre um programa estabelecido com uma sociedade vulnerável, da qual todos nós estamos expostos aqui, inclusive. O intuito dessa informação aqui não é te amedrontar, mas te alarmar, porque a gente vê as pessoas envolvidas com tantas coisas banais, fúteis, luxuosas, materialistas, ambiciosas. E eu tenho constantemente falado de altar aqui, de púlpito aqui. E os seres humanos do século 21 estão esquecendo das coisas essenciais. Das coisas essenciais da vida que estão prestes a serem roubadas delas. De todos nós. Se Deus não nos ajudar. Se o Senhor não for compassivo, misericordioso, nós todos aqui seremos alvos de programas malignos por parte de homens. Tem muita coisa acontecendo no mundo que geralmente a igreja tem por ordem espiritual, satânica ou apocalíptica. Mas diga aos amados irmãos que tem muita coisa aí acontecendo aí fora agora que não tem ordem natural. Não é a natureza promovendo, não é Deus manifestando, mas são os homens projetando e planejando para alcançar objetivos ideológicos. Segundo a informação as informações que nós temos dado aqui à igreja, inúmeras delas, que confirmam profeticamente o que Jesus avisou à igreja. A sociedade, cenáculo, as pessoas vão necessitar muito mais do que a máquina do Estado funcionando pelo bem das pessoas. Para você que
acredita em Estado democrático, política que funciona, que existem partidos ideológicos, partidos funcionando em pró às pessoas, que para mim é uma coisa inconcebível na realidade. O Estado funciona para poucos. Deixa eu dizer para você, nós vamos precisar muito mais do que bons políticos na vida pública, do que eu vou dizer hoje aqui. Muito mais do que instituições dedicadas à transformação social, de organismos, bons administradores pela saúde e bem-estar do povo. Nós vamos precisar muito mais, Senado, de que uma renda familiar, como todo mundo está chamando aí fora, acima dos padrões do submundo, porque é o que todo mundo hoje mais está compenetrado: aumentar a sua renda, a sua economia, o seu poder aquisitivo, ao ponto de esquecer das coisas essenciais. Tem gente que deixou sua vida na mercê de políticos e do Estado, da ciência. Há pessoas que buscaram nos recursos materiais dessa vida a sua proteção e o seu futuro. Mas Jesus tem ensinado a igreja dele na terra que a nossa proteção não está fundamentada e baseada em recursos humanos, mas em armas espirituais, no poder da graça, no poder da fé, no poder da cruz, aonde vimos o nosso Senhor padecer por nós. Mas chegará um ponto em que nós aqui deveremos obrigatoriamente atender a esse quesito. Não depende mais de quem fala, de quem anda, ou de homem que corre aqui, mas de Deus que se compadece, de Deus que tem misericórdia. Se nós não aprendemos isso, que há situações nesta vida que nós não daremos conta, que precisaremos da graça e da misericórdia de Deus para sobrevivermos. Se nós não atendemos e não aprendemos o significado disso, nós não podemos ser considerados como crentes em Jesus. O maior recurso da igreja é a fé, e é o que você vai usar para recorrer diante do que eu vou dizer aqui. Nós vamos precisar muito mais do que material humano, precisaremos de um milagre, porque eu vou informar para vocês aqui. Hoje você vai, dentro do que eu vou falar, ter a seguinte percepção: que adianta a minha luta em pró a minha vestimenta, em pró a ter uma vida aquisitiva de moradia melhor do que tenho, se aquilo que eu estou comendo e bebendo está contaminado. E eu não vou te dizer hoje aqui de teoria de conspiração, não. Não prego teoria de conspiração, eu prego daquilo que eu tenho certeza. E as fontes que eu estou usando aqui são fontes confiáveis, de que nós temos hoje pessoas nos altos escalões dos estados, da política e de empresas multinacionais, programando o envenenamento global e a manipulação de seres humanos, conhecida por geoengenharia, que são táticas de elites, de gente rica, para aplicar tecnologias existentes para alterar padrões como clima e genética, célula por célula, tecido por tecido, fibra por fibra. Segundo essa geoengenharia, que eles dizem que a elite global está metida por detrás, para você que não sabe, é a nova ordem mundial. Eles estão criando trilhas químicas, e por meio de pulverização de materiais de aerosol na atmosfera, o uso que começou em 1960,
as trilhas de condensação que se formam através de aviões que jogam substâncias no ar. Pesquisadores e organizações independentes, as que não têm fins corporativos, estudaram os efeitos dessas trilhas químicas no ar, no meio ambiente e na população, e coletaram provas suficientes em plantas, animais, águas e pessoas. E a NASA já admitiu a formação destas nuvens artificiais e a perca de 20% da luz solar desde 1960. E lembrando que essas atividades que estão acontecendo na atmosfera, todas elas têm um cunho político. Todas elas envolvem pessoas dentro da política. Eu tive várias ligações aqui na igreja, e vários irmãos aqui notificaram de verem aviões jogando substância no ar. Pastor, o que está acontecendo? Pastor, eu disse, olha, meu amado irmão, eu não sei, nós temos que se informar. A princípio nós temos que se informar. Mas é certo, não é para ajudar o povão, não. Não é para melhorar a vida de ninguém, não. Foram inúmeras ligações. Há inclusive até no YouTube filmagens por pessoas populares desses aviões jogando substância química no ar. Eu não sei se os irmãos já ouviram, se alguns já viram, mas eu acho bom você se informar. Esses produtos químicos, dizem os pesquisadores e cientistas, que traz uma medição de quantidades assustadoras de metais pesados, em nível elevado, presentes na água e no solo. Eles já coletaram isso. Bário, alumínio e titânio, que chegam a ser 24 vezes maior do que a quantidade normal que você está bebendo e comendo agora. Segundo eles, o programa global da elite com a sociedade humana é o seguinte: o uso de sais metálicos ou óxidos tornou o ar que respiramos um agente condutor de fibras não feitas naturalmente, mas de estruturas celulares semelhantes ao dos glóbulos vermelhos humanos, que através da nanotecnologia e da biotecnologia reproduz dentro de nós materiais conhecidos por GNA, que são bases de glucano de celulose para fazer substituição de células humanas. Esse material que nós estamos recebendo pela água, pelo ar e pelos alimentos, há uma substância, metal, que está entrando no nosso corpo para substituir as células humanas. Com os seres humanos, para o fim de que os seres humanos resistam a situações extremas e sejam responsivos a certa ressonância ou sinal de frequência de rádio. Processo de modificação humana que eles chamam, para que as pessoas respondam e operam como se fossem robôs. Deixa eu explicar uma coisa para você, para quem não entendeu aqui. Aquilo que nós estamos recebendo imperceptivelmente, segundo eles, pela água que a gente bebe, pelo ar que a gente respira, pelo alimento que a gente come, que sai da terra, traz consigo metais. E esses metais, quando entram no corpo do ser humano, parecidos com células sanguíneas, entram para substituir o nosso DNA a fim de criar como se fossem fios de transmissão dentro de nós. Pastor, será que isso é possível? Eu vou chegar lá já. Para que o ser humano no futuro esteja, meus amados irmãos, respondendo e operando por radiofrequência, recebendo alterações de comportamento que eu vou falar aqui,
sem percepção, por intermédio de radiofrequência, ou seja, por intermédio de outras pessoas que vão estar ali transmitindo a nós a atividade e essas mudanças. Para você que não sabe, antes do presidente Hugo Chávez morrer, ele denunciou uma coisa que nós estávamos publicando na internet e todo mundo dizia que aquilo ali era uma ficção. Ele foi na internet e denunciou que os Estados Unidos tinha criado uma arma chamada HAARP no Polo Ártico, com poderes de mudar, até promover cataclismas na natureza, terremotos, chuva, tempestade, enchente. Ele acusou os Estados Unidos. Que eles têm tecnologia para isso, eles têm. Se já há uma máquina com poderes de mudar atividades naturais, muito terremoto, vulcão em erupção, tempestades, chuvas grotescas acontecendo e você pensando que é Deus irado com a terra, digo para você que hoje nós podemos falar mais com convicção que 100% é Deus fazendo aquilo. Que há homens por detrás disso, com interesses específicos do Haiti, exploraram o mineral e as riquezas minerais que estavam lá, porque quando o país do Haiti caiu no chão, Estados Unidos já estava banhando com seus navios, bem na orla deles para invadir e serem os primeiros a chegarem lá. Eu não quero te dar medo, mas quero te mostrar a nossa vulnerabilidade. Meus amados irmãos, a coisa é assustadora. Que eles chegam ao ponto de considerar que pode sim se formar uma era de androides, de seres humanos que se fundirão como máquinas, com capacidade de seguir e corresponder ou responder a essas frequências que eles mandam, sem capacidade de pensar por si mesmo, ou de ter liberdade de escolha, porque serão controlados. Uma tecnologia que passará a assumir o controle do que eles chamam de androides humanos, limitando até mesmo a sua reprodução, de que eles não tenham mais filhos, de que eles estejam esterilizados, que é uma preocupação hoje da política mesmo. Como se fossem produtos redigidos por uma patente, de indústrias farmacêuticas, biotecnológica, nanotecnológica, biológica, sintética. Daí você fala assim, mas pastor, biblicamente, é possível que o ser humano chegue a ser imortal? Que a tecnologia consiga fazer com que o ser humano sobreviva a acontecimentos extremos? Apocalipse 9:6 diz que sim. E eu me pergunto, será que os homens na era da tribulação não vão conseguir encontrar ou achar a morte, porque Deus os impediu de morrer, que é o que eu venho ensinando sempre, para que a sua dor e a sua punição será maior? Ou será que eles não vão conseguir encontrar a morte, porque os próprios homens conseguiram implementar a imortalidade no ser humano? Se a ciência vai chegar a esse ponto, eu não sei te dizer, mas o texto está aí. E não fala da ordem de cima ou se é da ordem de baixo. Nós não podemos aqui afirmar. Teologicamente seria assim, Deus intervindo no ser, no mundo, no homem. Mas agora eu nem posso mais dizer isso. Se futuramente as pessoas vão corresponder a frequências de rádio, ou que elas serão manipuladas, terão mudança de comportamento como se fossem robôs programados, eu não sei. Mas que profeticamente a tecnologia é manipulatória, Jesus também falou, Apocalipse 13, abre aí. Versículo 16 ao versículo 18. Só testifica que a tecnologia que servirá ao anticristo, ela é manipulatória, isso é fato.
Quais são os limites que Deus estabeleceu para que ela chegasse, eu não sei te dizer. Se os homens vão ter essa capacidade de mudar a genética humana, fazer com que eles sejam metades robôs e metades seres humanos, eu não sei dizer. Eu não sei se isso será possível para a raça, para este mundo tenebroso. Mas o fato é, cenáculo, de que há sinais na nossa realidade de vida que o ser humano não está mais correspondendo a si mesmo, que ele não está conseguindo mais obedecer e corresponder ao seu instinto, à sua educação, à sua formação tradicional, que ele está cometendo coisas, realizando fatos que ele mesmo se sente contrariado e não sabe responder, explicar o porquê desta reação. Eu alerto aos amados aqui: não demonize tudo o que você vê. Não torne fator ou ação demoníaca tudo que você olha e que você vê. Porque o Apocalipse de Jesus demonstra claramente que há manifestações de diversas ordens que Deus promove, mas há outras que o ser humano também está envolvido. Aqui se planta, aqui se colhe, filho. Aqui se planta, aqui se colhe. Deus também deu essa lei para a raça humana aqui nessa terra. Então tem muita coisa que Deus não está envolvido aí, mas está preocupado. Porque os homens estão assumindo a condição de Deus, de querer ser Deus na raça humana. Mas eu disse para o irmão aqui, eu não sei se isso vai ser possível, se nós já assimilamos esses metais, se isso já está no nosso corpo, se isso já está circulando dentro de nós, se esses fios condutores já estão se formando no nosso cérebro, nas nossas partes funcionais e vitais, para receber ordens por parte de mecanismos, eu não sei dizer para os irmãos. Mas eu sei dizer a vocês que aqui mesmo no Rio Grande do Sul, em uma cidadezinha chamada os irmãos me esperem só um pouquinho só. Deu um branco na cabeça do pastor aqui. É uma cidade do Rio Grande do Sul que foi presenciado, meus amados irmãos, essa atividade chama-se São Leopoldo e cidades vizinhas. Em dia 3 de junho de 2010, centenas testemunharam a pulverização maciça de produtos químicos sobre o céu azul de suas cidades. Essa matéria está disponível para quem quiser. Que essas atividades estão acontecendo, isso é fato. Que não é para o nosso bem, isso também é fato. Mas o que elas vão conseguir almejar pela tecnologia e inteligência humana, eu não sei dizer para o irmão. Mas o que eu sei dizer para o irmão é que nós vamos precisar de um milagre. E o milagre aqui não gira em torno do teu carro lindão, da tua roupa maravilhosa, da melhor escola que o teu filho estuda, mas da tua saúde, da tua sobrevivência. A não ser que você queira morrer e ir para o céu. Então acho bom você se preparar. Porque nenhuma política ou mídia vai se intrometer para tratar um assunto desse tipo, porque eles estão metidos. Isso aqui é de um conhecimento restrito, popular, de pessoas que souberam, que não têm vínculos corporativos e está informando a sociedade de algo que, inclusive, está filmado. Mas se vai conseguir o seu objetivo, que é introduzir uma mecânica no ser humano, sinceramente, meus irmãos, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que para eles chegarem a essa evolução, eles vão ter que fazer experiências. E aí é onde entra a questão pública, real da coisa. É que até lá, muita gente vai morrer. Até eles implementarem a era robótica,
ou a imortalidade que eles acham que eles podem nos seres humanos, muita gente vai morrer. E a matéria trata o seguinte: que essa pulverização de produtos está dando uma pandemia de doenças hoje. Tem base profética, Marcos 16, 18. Antes de eu tratar aqui, tudo tem Bíblia, tudo tem explicação bíblica. Ninguém é louco aqui não, filho. Louco é quem ficou em casa assistindo Faustão lá, com os Rebolation. Loucos são eles, que tudo termina em mulher pelada, futebol e bebida. Ô pastor, para que o senhor vai ficar pregando uma coisa dessa? Quem dera que todas as igrejas pregassem, deixassem de falar um pouco de dinheiro e passassem a tratar dos assuntos que interessam. Isso é uma coisa que corresponde, ou então está interessada a gente intelectual, mas a pessoas como você, que vai estar recebendo na tua casa gente espumando pela boca, e você vai estender a mão e vai falar: sai Satanás desse corpo. E não é diabo. Trata-se de um programa de infecção. Eu vou dar uma ideia, um parecer aqui. Por que será que os adolescentes estão tendo um desenvolvimento de crescimento precoce? Por que será que as meninas estão menstruando mais rápido, ganhando forma corporal mais rápido? Os meninos, por outro lado, com mais barba na cara do que os mais idosos, crescendo de maneira assustadora. Eu vou dizer para você por quê. Por causa das coisas que eles estão metendo naquilo que você come. A sociedade está comendo, meus amados irmãos, ingerindo hormônio. Nós já viramos cobaia experimental. E todo mundo achando que a menininha está desse jeito, encorpada, porque é genética, é papai e mamãe também é gostosinho. Não é não, filho. É muita carne de frango. Aquilo tudo ali, eu já falei o nome aqui. Teus filhos estão recebendo no corpo propriedades das quais a gente não tem nem noção. Leu Marcos 16, 18? Lê bem alto. Pera, irmão, não sei se vocês estão mole. Não comeu, não orou, não se consagrou. Lê alto. Por que... Bom, serpente você já sabe quem é, né? Serpente, sabe quem é a serpente que Jesus está tratando aí? São os rebeldes dentro da igreja. É o diabo. Mas por que ele falaria de coisas mortíferas que dariam a nós para beber? Qual a preocupação de Jesus com esse tipo de atentado? Justamente numa pregação onde ele está orientando que o evangelho tem que ser pregado. Olha, o evangelho tem que ser pregado no mundo, as pessoas precisam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vocês vão pegar em serpentes e eu vou vos proteger, e também coisas venenosas vos darão, e dano nenhum vos fará, porque eu irei vos proteger. Qual a preocupação do Senhor? A preocupação, cenáculo, é profética. Jesus ele já estava enxergando a que ponto nós íamos chegar. Segundo a matéria, enquanto eles não conseguem introduzir o que eles querem no ar, na água, no solo, a sociedade já está tendo consequências dessas experiências. Estão tendo doenças respiratórias. Uma doença que me chamou a atenção aqui, que chama morgelos, que as pessoas infectadas, elas têm a sensação de que os insetos estão andando sobre o seu corpo, e não estão. Mas ela tem uma sensação de formigamento no corpo, como se vários insetos estivessem nela. Já teve casos de vários países notificar isso, e terem várias pessoas nos hospitais com esse sintoma. Mas a mídia não vai falar. Alterações neurológicas e comportamentais, para você hoje saber que nem tudo é droga. Esses ataques que estão tendo nas pessoas de
neura, parte de raiva, explosão, nem sempre poderá ser consequência psicológica. Eles estão dizendo que grandes partes aqui já são reações químicas no corpo. Comprometimentos de circulação sanguínea, problemas cardíacos, quanta gente com câncer. Doença nos olhos, no sistema imunológico, gastrointestinal, danos no fígado, nos rins, deficiência de audição, distúrbios no metabolismo, lesões dermatológicas, asfixia, embolia pulmonar, desastres, inclusive naturais, que eu já citei aqui, a eliminação dos padrões climáticos, que hoje nós temos 4 estações num ano, aliás, num dia só. Quem tem visto isso, levanta a mão. Nós estamos no verão, mas agora, semana passada, era inverno. Você está percebendo o que está acontecendo? Aí você fala, não, pastor, é o apocalipse. Não é, irmão. Eles estão jogando essa porcaria no ar e nós já estamos sofrendo consequências de ordem humana, de ordem natural, física, psicológica, emocional. Cidades inteiras sendo inundadas, outras cidades não conseguem chover. E às vezes você fica pensando, não é Deus derramando a ira dele sobre a terra, então hoje você não pode mais afirmar isso. Que há 100% de ação divina, ou o conteúdo apocalíptico que nós estamos vivendo. Porque há indício, cenáculo, de que nós já estamos sendo vítimas de experiência científica, de laboratório, de que nós estamos sendo alvos dessa pulverização de produtos na atmosfera. Nós vamos precisar de um milagre. Quando isso chegou nas minhas mãos, a pergunta que eu fiz para mim, mesmo como pastor e como cristão, seria como trazer isso aqui para a igreja. Mas, Senhor, como é que eu vou falar para o teu povo acerca dessa situação? Porque eu sei que é alarmante, é de terror, é de assustar, é de ficar perplexo. Porque hoje você pode estar voltado para uma tarefa de atividade comum, de vida normal, empenhado em uma coisa material, e sendo preparado para sofrer uma coisa que o dinheiro nunca vai te dar cura. Nós estamos sendo projetados e direcionados como ovelhas para o matadouro. Os seres humanos estão sendo reservados, cenáculo da fé, para serem instrumentos de experiência e de ideologia humana. Eu estou convencido disso. O meu irmão mesmo aqui em São Paulo chegou para mim e falou, pastor, fala para a igreja que o meu irmão trabalha na Sabesp. E a água de São Paulo já está contaminada. E eles levariam mais ou menos, não sei quantos anos, não sei, uma coisa de 50 anos, não sei, agora esqueci quantos anos, mas é ano pra caramba aí, para conseguir reciclar, para conseguir purificar a água que nós estamos bebendo. Nós estamos ingerindo a morte, entenda. Segundo as informações, nós estamos sendo projetados pelos homens para morrer. E o que mais me traz desespero é ver a sociedade, a humanidade vulnerável a esses ataques, a esses projetos, a estas situações que são de várias escalas. E amanhã as igrejas vão estar recebendo em suas portas congregacionais vítimas dessa situação. Crianças que vão estar nascendo dentro da igreja com várias sequelas físicas. Diz que está sendo avisado hoje aqui. Crianças deficientes, retardadas, e muitas delas que nem vão nascer, que vão ser tiradas mortas de dentro da sua mãe.
E nós não vamos poder falar que vai ser uma coisa do diabo ou provação de Deus para essa pessoa. Porque quando Jesus foi tratar da questão apocalíptica, ele avisou esta igreja que isso viria para todos. Que todos seriam alvos disso. Aí é onde entra a proteção de Deus. Aí é onde entra a orientação de Jesus para esses fatores, para estas situações que biblicamente vão se cumprir. Cada vírgula, cada acento. Então agora eu vou começar a pregar a Bíblia. Mas eu só queria dar uma orientação para você. O Natal está chegando aí. E nós vamos ver aquele cenário de sempre. Luxo, ambição, gente se matando para poder ter mais um pouco, materialmente falando, do que tem. A sociedade desenfreada para o consumo ostensivo, que eles tratam aqui, nessa matéria, que inclusive este consumo de celulares, de computadores, eles acusam que isso já é uma reação desse controle de radiofrequência que as pessoas estão tendo, de estímulo a certos consumos específicos. Por que será que é só o computador e o celular? Porque não há outras coisas que a sociedade hoje quer consumir. E segundo ele, já é o sinal da manipulação dessa era. Você pode não acreditar no que eu estou te falando aqui. É um direito teu. Mas é fato. Nós vamos ser atingidos aqui. Eu como cristão e como pastor, vou estar atendendo muita gente aqui. Com consequências e sequelas disso. E o que eu vou te pregar aqui hoje é ímpar. O que eu vou te pregar hoje não está sobre todos. Sobre gente especial. Sobre pessoas especiais, e tomara Deus que você seja uma, porque daqui para frente, o teu desafio não vai ser comprar carro, casa e roupa, viajar. O teu desafio vai se manter vivo, se manter viva. Texto de Lucas 21:18. Bom, pastor, com todas essas coisas acontecendo, o ser humano sendo chipado, a projeção, lembram? Do Apocalipse, de que a imagem da besta estaria na cabeça do ser humano, possível. De que as transmissões, essas transmissões que nós estamos citando aqui, em 3D, que a pessoa põe o óculos e ela vê a imagem chegando próximo a ela. Quem já viu isso aí? Levanta a mão. Levanta, lindinho da tecnologia, levanta. Você já comprou a tua Samsung? Segundo eles, esses fios que vão se formando conforme se ingere essas fibras, essas matérias, segundo eles, há possibilidades inclusive da humanidade, do ser humano, obter essa dimensão dentro da cabeça, sem precisar por óculos 3D. A sua visão e o seu cérebro já terá mecanismo para desenvolver uma imagem dentro da cabeça. Lá fora eles diriam cruz, credo, ave Maria. Nós aqui o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero, pastor Daniel, virar robozinho. Então, filho, eu vou falar sobre proteção. Porque proteção que a Bíblia prega não é aquela coisa que você pega água benta e joga e despede o povo. Não é aquela oraçãozinha que você bota a mão na cabeça do frágil, entendeu? E diz para ele: Jesus é contigo, vai, creia, pega, toma, leva, porque a vitória é tua. Não existe isso na palavra de Deus. Isso é coisa, entendeu? Espírita. Quando a Bíblia trata sobre proteção, é o que Jesus falou. Você vai pegar as serpentes, você vai tomar coisa mortífera, mas eu vou te proteger. Mas ele falava com quem? Com quem irá para evangelizar e pregar a sua palavra no mundo, entre as nações, gente dele. Ele não está falando para qualquer um, não. Fala para o teu avô lá, para a tua avózinha,
temente de Maria, de Santo Antônio, pegar uma serpente e dormir com ela. Fala para ela tomar ácido, para você ver como é que vai acontecer com ela. Jesus não está dizendo sobre desafio, ou então uma forma de afrontá-lo. Nós não temos que desafiar a morte aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: a proteção que Deus deu à igreja dele na terra é para pessoas especiais. Lucas 21:18, leia. Fala para o teu irmão, diz assim para ele assim: a proteção de Cristo com aquele que é fiel foi estabelecida e confirmada nos mínimos detalhes. Lê o texto de baixo. Fala, meu irmão. De que a nossa perseverança esteja empenhada para ganhar as nossas almas. O que Jesus está pregando, pastor? O que ele está pregando é o que eu quero hoje, que todo mundo creia aqui. De que a proteção que Jesus introduziu, a proteção da qual ele confirma, ela nos orienta de que a igreja não precisa se preocupar se Deus vai proteger ou não. Se o Senhor estará lá na hora mais de necessidade extrema das nossas vidas, mas de que nós estejamos empenhados e preocupados aqui em ganharmos a nossa alma. De que a igreja não esteja preocupada, perca o seu sono, se as coisas horríveis e tenebrosas, e uma delas eu tratei aqui, vão chegar na tua vida, mas que você esteja empenhado de que quando estas coisas chegarem, a tua alma já seja de Cristo. A igreja entendeu? Porque aí é que está a questão. O Apocalipse não é para dar pânico para ninguém, não é para fazer ninguém virar o joinho. Ai meu Deus, ai meu Jesus, e agora? Ai, 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 ai. Não. O Apocalipse prega e anuncia acontecimentos para preparar a igreja para passar por isso. Então o empenho da igreja, aqui com a palavra, com a orientação do pastor, com a oração, é implementar valores que Deus se agrade para a proteção. Meu zóio caiu. Aí é que está a questão. Não é para dar o medo, mas para dar à igreja uma noção do que é uma pessoa sem Cristo, do que é uma pessoa sem Jesus, do que é uma pessoa sem a graça e a misericórdia de Deus, do que é o ser humano que hoje nós estamos vendo tão titulado, vencedor, triunfante, pelos seus potenciais próprios, pela sua performance moderna. Estão sendo tratados como cobaias humanas. A vida vai ser arrancada deles como se arranca uma peça de roupa, irmãos. O mundo está sendo preparado pelo sistema para morrer. As crianças já estão sendo preparadas para morrer, para não verem a luz e serem arrancadas de dentro da sua mãe, de dentro da madre de sua mãe. Então é disso que Jesus está começando aqui hoje a orientar esse povo que está sentado aqui na cadeira. De que enquanto um camarada não cair aos pés de Cristo para valorizar o que ele é e o que ele fala, ele não está protegido. Enquanto ele não cair aos pés de Cristo como um morto, como pessoa entregue em adoração, obediência e consagração, pelo que Jesus representa, ele não está protegido. E mais uma coisa, não ouvirá de Jesus: não temas. Porque a palavra não temas é uma ordenança especial, para pessoas especiais, para pessoas tementes, devotas, obedientes ao Cristo Redentor.
ao Jesus e Senhor e Bispo de nossas almas, que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, que prometeu que nenhum deles perecerá sem a sua permissão. Deixou clara esta igreja que o nosso empenho aqui não é construir castelos, fortalezas, mas ganhar a nossa alma para Cristo, porque se a nossa alma for dele, a proteção dele também virá. De Jesus o diabo não toca. Aquele que é de Jesus o Satanás não toca, não mexe. E se mexer, Deus vai revelar. Mas nós não vendemos um kit aqui de proteção, mas princípios. Pregamos princípios para que você viva, assimile e obedeça. Mas como você não liga nada para a tua alma, nada daquilo que corresponde a Cristo que Ele entregou para você, mas somente nas coisas que envolvem a vida fútil, luxuosa que venderam para você, como ficção. Uma hora você vai precisar de Jesus, filho. Vai chamar e Ele não vai estar lá, porque você vai deixar para a última hora. Lucas 12, 7. O Senhor deixa claro a mim e a você que o conhecimento geral pertence a Deus. E por mais que os homens evoluíram, o conhecimento geral das coisas ainda pertence a Deus, não aos homens. Lá na frente pode ser que Jesus dê uma rasteira nessa ciência, ela não consiga nem introduzir 1% dessa coisa. Porque o conhecimento geral e o domínio ainda é dele, não é dos homens. Mesmo que ele deixe as coisas acontecerem, evoluírem, para as profecias se cumprirem, não quer dizer que Deus perdeu o domínio, que Deus perdeu o controle das coisas. Quem perde aqui é o ser humano, Deus não. Se Deus quiser pôr tudo para baixo aqui, Ele põe. Tem muita coisa que a ciência prega que ela não conseguiu, e nem vai conseguir. Só vai se Deus deixar, se Jesus permitir. Mas olha o que Jesus fala nesse texto aí, ó. Que nós valemos mais do que qualquer coisa da natureza. Até as aves do céu. Que o fiel é uma coisa tão importante para Jesus, que Ele não troca por nenhum animal, por nenhuma pessoa normal e comum. Então hoje nós deveríamos estar adiantados nisso aqui, dando ao Senhor o que Ele nos pede, para obtermos em troca essa proteção e essa presença dEle, nestas situações que nós já estamos começando a enfrentar aqui. Teve um caso aqui na igreja, aqui, eu vou dar um exemplo para você, de uma irmã que teve uma gestação. Uma gestação indesejável, porque o filho que ela queria ter, ela não pôde ter. E quando ela nos procurou, eu disse assim: minha irmã, você vai ter esse filho do jeito que ele vier para você. E uma das coisas que são dois irmãos aqui, se sentiram confrontados pelo hospital, pelo médico que o acompanhava, é que ela abortasse essa criança. E foi uma pressão tão psicológica, tão animal, que me incomodou, que me deixou furioso. O desrespeito com as pessoas, como que as instituições estão tendo poderes sobre as decisões, até as mais particulares. Eu disse assim: minha irmã, eles querem que você aborte essa criança, teu filho, porque eles querem pegar a carne dele para vender, os órgãos dele e a carne dele para vender. Então é disso que nós estamos falando aqui. Que
acontecem certas coisas que Deus permite dentro da igreja, que eu como pastor não tenho como explicar, como falar, como julgar. Então eu pego tudo isso daqui, para exatamente formular uma orientação para essa pessoa que está querendo entender o que está acontecendo com ela. E hoje como pastor eu não vou poder mais dizer a ela, se é Deus provando, se é o diabo tirando, ou se é isso que eu alarmei a igreja hoje aqui, de um sistema implementado para que ela não tenha filho. Mas eu vou poder olhar para o rosto dos meus irmãos aqui na igreja e vou poder dizer assim: mas meus irmãos, o Senhor nos deu proteção, por promessa, e será que nós estamos merecendo ela? Será que nós estamos dando a Ele o que Ele nos pede para que Ele esteja lá na hora mais difícil da nossa vida? Na hora mais preocupante da nossa vida? Naquela situação que você chama um, chama outro, ninguém aparece, só fica Ele. Muitos chamam Ele e não vem. Muitos clamam por Ele naquela hora e Ele não aparece. Porque deixaram para a última hora. Porque só esperam para tratar dos assuntos espirituais com Jesus, quando mais, na última hora, quando vão precisar. Que pode ser o teu caso. Você está usando a igreja, a oração, o clamor, para ter objetivos, gerar expectativas e planos pessoais que giram em torno de uma coisa que você não vai usar, que não vai te ajudar, que não vai te proteger. Quando você precisar, teu patrão não vai poder te ajudar, teus pais não vão poder te ajudar, os teus recursos materiais e humanos não vão poder te ressarcir, intervir. Há certas coisas que acontecem hoje com esse mundo cenáculo, que se Jesus não fizer um milagre, que se Deus não pôr a sua mão, nós vamos morrer. É hora da igreja orar, é hora da igreja clamar, é hora da igreja se conscientizar de que o plano de Deus, por intermédio do seu Filho na cruz, não é para ser utilizado na morte, nas últimas instâncias da vida, mas quando você tem vida, quando a vida lhe promove a oportunidade de fazer a escolha certa. Porque amanhã pode ser muito tarde demais para você, para mim e para todos aqui. Quando forem gritar o nome de Jesus, numa hora mais difícil da tua vida, que você não o valorizou antes desse acontecimento. Texto de Mateus 6, 32 a 34, a nível de proteção divina. Jesus ainda pregando, ele diz que o ímpio procura a prevenção por recursos materiais, até mesmo científicos, porque é o que ele está querendo dizer aí. Mas a sombra protetora de Deus está sobre aqueles que buscam e priorizam o reino de Deus e a sua justiça. Que buscam o reino de Deus e a sua justiça com cuidado infinito, com propriedade de fé, sem preocupação com o amanhã, mas sempre zelando, amando, valorizando o que Jesus é. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque os ímpios e o mundo não quer. Mas nós devemos querer, porque a sombra protetora de Deus está sobre aqueles que temem, que buscam, que se santificam, que se entregam a Cristo, a sua justiça e ao seu reino, antes que as coisas ruins aconteçam. O cara não é crente na última hora, e você está querendo esperar a última hora, e pode ser que Deus não te dê nem direito de você suspirar, e a morte chegue antes disso.
Não tem aquela história do pastor que estava pregando no púlpito e teve uma revelação de que o avião dele ia cair, que postaram na internet lá, e depois ele estava no avião que caiu ali, na 23 de maio, naquele aeroporto de Congonhas. Eu não posso dizer se ele foi salvo, mas posso dizer, Jesus avisou ele, hein? O Espírito Santo disse para ele: meu amigo, o céu está te chamando. Você vai deixar Jesus para a última hora ou vai pegar ele agora? Porque esses acontecimentos e essa realidade aqui, chega aqui no púlpito também. Para homens grandes e grandes preletores. Ninguém está protegido. Ninguém aqui tem nível superior. Todos nós somos iguais do que Deus está tratando aqui. Quero muito a proteção de Deus, mas não quer pagar por ela. Quero muito que Deus esteja comigo na pior situação da minha vida, pastor, mas não quer pagar o preço por isso. Você pensa que a coisa é automática, mas Jesus ensina que não. A sombra protetora não está sobre os ímpios. A sombra dele não protege ímpio, não protege devasto, idólatra, avarento, beberrão, maldizente, adúltero, fornicador, até quem está dentro da igreja. A sombra protetora dele está sobre quem prioriza o reino, sobre quem ama a sua justiça, pratica a sua justiça. E o que ele fala? Que aqueles que são tementes e fiéis a ele não precisam se preocupar com o amanhã. Ora pelo alimento que você come. Consagra a água que você bebe. A roupa que você veste. Antes de sair de casa, ore pelo ar que você vai respirar. Consagrado. Obediente a Cristo. Você não tem do que temer. Você não precisa se apavorar. O justo viverá da fé. Mas o medo paira sobre quem? O pânico para sobre quem? Sobre quem não tem recurso de fé na hora que precisa. E ficam que nem baratas tontas, correndo tudo quanto é lado, buscando aqui, buscando ali alguma solução, porque deixaram para a última hora. Eu pergunto para algum irmão aqui hoje: quando que na tua vida, agora nesse instante, você preparou 1% dela para se precaver de situações extremas? 99% das pessoas aqui estão projetadas para aquilo que é banal, para aquilo que é futuro, para aquilo que é fútil, para diversão, para o entretenimento. Eu quero ser feliz, eu quero me alegrar, eu quero curtir a vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, amigão, tem uma triste notícia para te dar. Até aquela cervejinha que você toma, que é tirado de um poço artesiano, até ela está sendo usado como condutor para você assimilar, tomar e ingerir substância da qual o teu corpo não vai resistir. E nós estamos vendo aí artistas, gente da alta, sendo tratadas por emissões radioativas para a cura de câncer. O câncer está chegando no alto escalão. Já não é mais questão de alimentação, não é mais questão de recurso financeiro, de quem tem dinheiro ou de quem não tem. O câncer, a doença, está chegando em todo lugar. Os caras estão ficando careca dentro de palácio, perdendo sobrancelha, perdendo os pelos do corpo. Dinheiro já não está dando mais qualidade de vida para ninguém, meu filho. Acho que está na hora de você cair na realidade. Vou comprar um avião a jato, porque se quebrar aqui eu vou para lá. Não adianta, está lá também. Não tem para onde fugir. O que nós temos são dois caminhos adiante de nós: o humano, o intuitivo, carnal,
ou aquele que Jesus pastoreia, comanda e é Senhor, e este daqui exige de quem anda a fidelidade. Lá em 1 Pedro 5,7, Pedro diz o seguinte, que preocupação com o futuro e com o bem-estar é falta de fé. Olha para quem está do lado e diz para ele assim, preocupação com o amanhã, com o futuro do teu corpo, do teu bem-estar, da tua beleza, se você vai ter ou não recursos materiais para continuar lindo, maravilhoso, reconhecido, é falta de fé. A ansiedade, a preocupação com o futuro é falta de fé. Quantos sofrem de ansiedade aqui? Levante a mão. Quantos lutam com insegurança aqui? Levante a mão. Quantos têm medo, insegurança, por não verem o futuro, se desesperam, se descabelam? Quantos? Levanta a mão. Nossa, você está muito otimista, hein? Quanto otimismo, não? E os que não levantaram, você é o quê? Já é robô? A ansiedade e a preocupação com o futuro, segundo a palavra de Deus, é a prova de que nós estamos sem fé. Porque o crente, ele trabalha com Cristo, ele busca Jesus para o hoje, para o agora, o amanhã, concede Deus decidir. Eu valo mais para Deus do que qualquer natureza. O fiel está acima de qualquer valor da natureza. Ele é especial. Então Deus me concede o amanhã, eu concedo a Ele o hoje. Se eu dou a Ele o hoje, o amanhã está garantido. Se o meu hoje, o agora, eu não destinei a Ele, como Ele me pediu, o amanhã já está comprometido. Diga onde está o teu coração, que eu direi onde está o teu Deus. É só você ver onde teu coração está aplicado, envolvido, amando, que lá está o teu Deus venerado. E é um problema que nós estamos enfrentando aqui, que muitos querem usurpar as expressões de êxito da Bíblia, do tipo proteção. Jesus dá proteção, Ele promete, institui, confirma, mas não é sobre qualquer um. E não é um kit que a igreja vai te vender. Nós temos um amigo chamado Jesus, nós temos um Deus maravilhoso que deu a vida dele por nós na cruz. Nós temos um companheiro de jornada, uma proteção espiritual, da qual a palavra de Deus o coloca como sendo a torre de vigia dessa igreja. Aquele que não vacila, aquele que não dorme, aquele que não perde uma coisa sequer, que tem olhos por toda a cabeça, porque a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência funciona. Mas tudo isso pode estar comprometido por causa da tua irresponsabilidade espiritual. Foi mais materialista do que espiritual. Esteve mais empenhada a homens, a vida, a máquina chamada dinheiro, do que para Cristo e para aquilo que Ele prega. E você vai pagar. Teus filhos vão pagar. Tua posteridade já pagou. Quantos mais vão precisar ser sacrificados? Crianças estão tendo câncer. Adolescentes estão tendo câncer. Jovens estão tendo câncer. Vocês não estão percebendo que essas células malignas já são um produto de laboratório, de infecção. É um caso de política funcional, não é coisa natural. E quem vai ajudar essas pessoas?
Abre o texto da palavra de Deus. Apocalipse 17, verso 18. Ou melhor dizendo, João, Evangelho de João. Abre, Evangelho de João. João 17, 11. Lê bem alto esse texto para mim, por favor, cenáculo. Se a gente perguntar aqui nessa noite, quais são as orações das pessoas que estão aqui dentro da igreja? A maioria das orações que a gente ouve são aquelas que não trazem princípio de fé nenhum. São tipos de orações que a gente sabe que não é um cristão orando. É uma pessoa fanática, ambiciosa pelas coisas materiais. A igreja é isso hoje. Mas se você disser, pastor, qual a oração de Jesus? O que Jesus está orando agora? O que ele pede agora? Sabendo de tudo isso que está acontecendo, tendo conhecimento geral disso tudo que nós estamos vivendo aqui agora, a oração do Senhor por nós, pelo fiel, é de que eles sejam guardados. Pai, os guarda. Esse é o pedido do nosso Senhor intercessor ao Pai Celestial. Pai, guarda o fiel, o santifica na tua verdade, diante desse mundo corrupto. Pai Celestial, os mantenha unidos à fé, unidos à tua palavra, à tua vontade. Esta é a oração de proteção que Jesus faz pelo fiel, de que ele seja santificado, guardado na fé, de que ele esteja protegido, como também separado das coisas imorais que estão acontecendo neste mundo. Zelo pela alma, zelo pela situação espiritual daqueles que o servem, porque ele sabe que se a morte amanhã chegar e bater na tua porta, e você não estiver preparado para enfrentá-la, esse dia vai ser dia de condenação para você. Mas para o fiel é diferente. A morte bate na porta dele e diz para ele, eu vou entrar e vou te pegar. E do outro lado dessa porta se ouve uma voz. Aqui a morte não entra. Porque aqui já está a ressurreição. Há um crente fiel do outro lado aqui, da qual eu já o selei com a redenção eterna. E digo para todos que todos aqueles que creem em mim nunca morrerá. Todos aqueles que creem em mim jamais morrerão. Porque a morte já não tem mais poder sobre eles. Porque Jesus está neles e eles são fiéis. Então com certeza a igreja fiel, ela não vai estar preocupada com aquilo que ela come, com aquilo que ela bebe, mas em perseverar para ganhar a sua alma. Se amanhã eu vou entrar com alguma sequela desses instrumentos de morte aqui que o sistema está implementando lá fora, eu não sei. Mas que nenhum desses fatores aqui vai me envergonhar ou me impedir com Cristo, isso é fato. Porque a morte não pode ser, a vida não pode ser absorvida por nenhum poder mortal. A nossa imortalidade é Cristo. O domínio que está sobre nós é Cristo. E nenhum fio de fibra óptica implantado no meu corpo vai me dominar. Porque quem me domina é Jesus de Nazaré. Quem reina no meu corpo é Cristo. Quando Jesus apareceu para João,
na ilha de Patmos, aquele irmão estava em cadeias e prisões. E o Cristo ressurreto foi até ele para desvendar os acontecimentos futuros. E apareceu a ele, ele caiu aos seus pés, como morto. Sabe o que significa isso? Que ele era uma pessoa maleável, de fácil condução, sensibilizada por Cristo. Que Jesus não precisava muito para que o seu servo João caísse aos seus pés para ouvir o que ele tinha a dizer, ouvir o que ele tinha a falar. E a ministração dessa proteção, a expressão não temas, não estaria aí no livro do Apocalipse se esse homem não estivesse aos seus pés. Não temas. Uma palavra especial, meu irmão, para pessoas especiais, porque se sensibilizam, se comovem, se dobram, se ajoelham, se aquebrantam quando ouvem o seu Senhor falar. Não são duras, soberbas, impenitentes. São fáceis quando é Jesus que fala. Tua arrogância não tem lhe deixado se humilhar na presença dele. Tuas opiniões não têm deixado de que a vontade dele lhe governe. Você é uma parede humana que eu preciso lhe conscientizar que tua dureza e impenitência está chamando a morte para dentro da tua casa. Que você a partir de agora se conscientize que o sistema implementado nessa era moderna, ela não tem instrumentalização para impedir a hecatombe que todos estão esperando nessa terra. Eles vão precisar muito mais do que um sistema moderno, vão precisar de um milagre. Mas era para eles estarem aqui hoje aos pés de Cristo, aos pés de Jesus, para se humilharem, se arrependerem, se converterem, limparem a sua boca e o seu coração de toda sujeira, mas vão deixar para gemer e chorar na última hora. E lá, na última hora, o verme não morre, irmão, e o fogo não se apaga. Entendeu? Você está seguro agora, ó. Hora que as feridas começarem a sair no seu braço, hora que elas começarem a expurgar aquele líquido amarelo, hora que os sintomas começarem a correr pelo seu sangue, coisas estranhas começarem a acontecer com o teu corpo, que você for para a medicina e para os melhores médicos, e eles não te derem uma solução exata, e eles te colocarem numa ala chamada UTI, ou então numa ala morta, lá você vai entender a que ponto Deus pode permitir que um ser humano chegue, para ver que ele é miserável. Um motivo a mais para você orar, um motivo mais para você jejuar, se consagrar e clamar, sabendo que hoje a morte está no copo de água que você bebe, no ar que você respira, no alimento que você come. Motivo mais para você se preocupar com a tua alma, de saber que amanhã pode ser um dia que você não desfrute do sexo, que amanhã pode ser um dia que você não desfrute de alguma coisa da natureza, que amanhã você não vai ter batimentos cardíacos suficientes para levantar a tua cabeça da cama. Porque o sistema funciona para matar, não para fazer gente viver.
E essa visão profética me dá mais força ainda para me lançar aos pés do meu Senhor aqui nessa noite e dizer a Ele: Senhor, prepara a minha alma. Seja lá o que aconteça com o meu corpo, com esta vida, prepara a minha alma, Senhor. Porque eu tenho a minha fé e a minha esperança firmada naquele que diz: estive morto, mas agora vivo. Aquele que mantém o Espírito na igreja. Aquele que pode dizer: eu sou o princípio e o fim. Sou o início, o meio e fim. O alfa e o ômega. Eu tenho a minha fé e a minha esperança firmada nele. E a proteção que Ele me deu, eu não vou usar aqui, eu vou usar na glória. Paulo, em 2 Timóteo 1,12, é o último versículo que eu vou ler com os amados irmãos. Aos pés de Cristo, nós caímos para ver o livramento. Aos pés de Cristo nós caímos para enxergar os seus sinais. Caímos aos pés de Cristo não para sermos tragados pelo poder da sua palavra, mas para sermos salvos pela sua verdade. Melhor é cair aos pés de Jesus do que cair na mão de homens. Maldito o homem que confia no homem e no braço da sua carne. Melhor eu, fraco, entregue, impossibilitado, aos pés de Cristo, vivendo da sua graça, da sua misericórdia, do que ver uma pessoa tão forte, poderosa, cheia de recursos, caminhando, trilhando uma vida humana, sem Cristo. Leia o texto cenáculo, 2 Timóteo 1,12. Alto. É fato. A igreja perde quando ela não crê. A igreja vence quando ela crê. A igreja perde quando ela deixa que os de fora intimidem a sua fé. Mas ela vence quando ela crê. Nós perdemos aqui para ganhar Cristo. Caímos aqui para ganhar Cristo. Nós caímos aos pés de Cristo como gente morta. Porque Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não vivo mais para o mundo. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu por mim, ainda sendo um pecador. Prefiro estar morto para ganhar Cristo, não mandando mais em mim, não planejando mais por mim mesmo, mas deixando que Ele seja o meu Senhor, dependendo dEle e vivendo da sua graça, do que ser tão poderoso assim, cheio de intuições, para amanhã acabar como uma pessoa qualquer, como alguém que nunca teve nada. Porque muitos homens famosos já vieram para essa terra, estabeleceram história, desenvolveram ideias, mas morreram como um indigente morre, cenáculo. Porque a carne humana é feita do mesmo material. E se o povo aqui dessa igreja não aprender a se encurvar diante de Jesus e obedecer o que Ele fala, a crer no dia da sua vinda e a exigir sua própria santificação, a cobrar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito santificação, eu temo pelo que vai acontecer até com as pessoas dentro da igreja. Por favor, não me peçam água benta, óleo para ungir, coisa estragada, azedada e levedada. Porque nós vamos viver uma proteção com Cristo no período dessa decadência. Mas é uma coisa especial para serem vividas por poucas pessoas. Porque poucos querem cair aos pés dele como morto, para deixar que Ele seja Senhor.
Eu sei da guerra que está estabelecida aqui. A guerra dos interesses. Eu sei como que a palavra tem sido desprezada, ignorada, violentada pelo povo que até faz cara de santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. As situações futuras das nossas vidas não são os homens que vão julgar, vai ser o Senhor. É hora dessa igreja chorar, é hora dessa igreja clamar, é hora dela se consertar, porque vai acontecer coisas nessa terra que nós vamos estar vivos para viver. Que nós vamos precisar de um milagre todo dia. E para viver esse milagre, você vai ter que ser um crente de verdade. Não essa porcaria que você está vivendo aí. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.